Olá! Vamos mergulhar num quebra-cabeça bem interessante do direito brasileiro. Imagina a seguinte cena: alguém vai lá e pinta um muro. Um único ato, certo? Pois é, dependendo de onde esse muro está, a gente pode estar falando de dois crimes completamente diferentes. E nesta análise, a gente vai entender direitinho por quê. Então, vamos direto ao ponto com a pergunta central. Pintar um muro sem autorização é sempre a mesma coisa para a lei? A gente tende a achar que sim, né? Parece lógico. Mas a resposta é um grande e sonoro não. E o motivo disso não está na lata de spray nem na tinta, mas sim no lugar onde a pintura acontece. E para visualizar isso, vamos pensar em dois cenários opostos. De um lado, a cidade, com seus prédios, seus monumentos, toda aquela agitação. Do outro, o campo, uma paisagem mais aberta, rural. É essa simples diferença de local que vira a chave e muda toda a interpretação da lei sobre o mesmo ato. Vamos ver cada um deles. Primeiro, o cenário urbano. Quando alguém pinta um muro numa cidade, a questão deixa de ser só um problema do dono do muro. Ela cresce e se transforma em algo bem maior, um crime ambiental. A lei que entra em campo aqui é a Lei de Crimes Ambientais. O artigo 65 é bem claro ao definir o ato de pichar como crime. E o mais interessante é que a lei não trata isso como um simples vandalismo, mas sim como um crime contra a organização e a cultura da cidade inteira. Mas por que é um crime ambiental? Porque o bem que está sendo protegido aqui não é só a parede de uma pessoa. É uma ideia muito mais ampla, o tal do ordenamento urbano. O que a lei quer é preservar a aparência da cidade, a harmonia visual, a integridade do patrimônio, que no fim das contas é de todo mundo. A lei, então, descreve três ações: pichar, que é o ato de escrever ou desenhar; conspurcar, que significa sujar, manchar de alguma forma; e grafitar. Ah, aqui tem um detalhe importante. O grafite, quando tem um objetivo artístico e, claro, tem autorização, não é crime. Mas sem essa permissão, ele acaba sendo enquadrado como pichação. E esta frase aqui, tirada direto da lei, é o pulo do gato. É a peça-chave de tudo. Para que seja crime de pichação, a ação tem que acontecer em uma edificação ou monumento urbano. Essa palavrinha, urbano, é o que ativa toda essa lei específica. Bom, a pergunta que fica é: e se a gente tirar esse elemento urbano da jogada? O que acontece se a mesma pessoa, com a mesma lata de spray, fizer a mesma coisa, só que bem longe da cidade? E é aí que a gente chega no nosso segundo cenário, o rural. Nesse contexto, aquela mesma pintura no muro se transforma em um crime totalmente diferente, um crime de dano. A lógica por trás disso é bem direta. Se falta um ingrediente principal que a lei exige, o fato de ser um local urbano, a lei de crimes ambientais simplesmente não pode ser usada. Ela não tem validade ali. Ela foi criada especificamente para a cidade. E aí, sem a lei específica para chamar, a gente volta para a lei geral, que é o nosso bom e velho Código Penal. E lá a gente encontra o crime de dano, que é definido de um jeito bem mais amplo. É o ato de estragar ou deteriorar a propriedade de outra pessoa. Percebe a mudança de foco? Enquanto a lei de pichação estava preocupada com a estética da cidade, com o coletivo, a lei de dano é bem mais direta. Ela protege uma única coisa: a propriedade daquela pessoa que é dona do muro, o patrimônio individual. O que nos leva à grande pergunta que amarra toda essa história. Como é possível que a mesma ação seja julgada por duas leis diferentes, com duas lógicas diferentes, só por causa de uma mudança de endereço? A resposta para isso tem nome e sobrenome no direito. É um conceito fundamental chamado princípio da especialidade. É ele que desata esse nó e resolve esse conflito aparente entre as duas leis. E o que diz esse princípio? De um jeito bem simples. Quando duas leis parecem valer para o mesmo caso, a lei que for mais específica sempre vence a que for mais geral. A lei de crimes ambientais é super específica para a pichação na cidade, por isso ela é usada lá. Onde ela não se encaixa, como no campo, a gente usa a regra geral, que é o crime de dano. Essa tabela deixa tudo bem claro. Na cidade, pichação, lei ambiental, proteção da estética urbano e a necessidade do elemento urbano. No campo, dano, Código Penal, proteção da propriedade individual. São dois mundos jurídicos diferentes para um mesmo ato. Então, no fim das contas, depois de toda essa viagem pelo direito, o que a gente pode levar disso tudo? Qual é o fator que, no apagar das luzes, decide qual crime foi cometido? A conclusão é até um pouco irônica.
O que define a natureza do crime não é a intenção de quem pintou, não é a cor da tinta, nem o que foi escrito. Basicamente, o que define o crime é o CEP. A localização é o que manda o caso para um lado ou para o outro da lei. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Essa diferença na lei não é só uma curiosidade técnica, ela diz muito sobre os valores que a nossa sociedade, através das leis, escolhe proteger. O que significa dar um tratamento legal especial para a beleza da cidade em comparação com a propriedade em outros lugares? É uma pergunta que vai além dos livros de direito e fala muito sobre como a gente enxerga e valoriza os espaços em que vivemos.